E aí pessoal, tudo bom com vocês? Olha eu aqui novamente, professor Admilson Filho, e vamos agora fazer o encerramento dos tipos de jogos que a gente aprendeu durante essas aulas passadas, certo? A gente começou com os jogos esportivos e cooperativos, certo? Passou para os jogos teatrais e os jogos de salão, certo? E para finalizar agora, vamos falar sobre o quê? Os que vocês mais gostam, eu tenho certeza, a maioria deve gostar, que são o quê? Os jogos eletrônicos. E qual seriam esses jogos eletrônicos, professor? Um exemplo bem claro, Free Fire. Vocês que jogam muito Free Fire, vocês devem conhecer esse jogo, mais do que eu, com certeza. O Free Fire é um tipo de jogo eletrônico? É, com certeza. E o que seria o jogo eletrônico, professor? Aqueles jogos que necessitam de quê? Da eletricidade, certo? Com certeza. Mas também necessita de quê? Dos programas para poder funcionar. Como, por exemplo, no Free Fire, a gente tem o quê? O sistema Android, que é que faz com que o celular processe esse tipo de jogo. Então, a gente não é basicamente só ter energia. Por exemplo, eu, professor Ed, eu tenho um alvozinho que eu fico jogando em casa e ele marca o placarzinho embaixo. Se eu jogar o dardozinho e pega lá, ele marca o ponto lá embaixo. Ah, professor, é jogo eletrônico, que tem aquele marcadorzinho que está na energia e está marcando os pontos, correto? Errado. Ele marca os pontos, marca, mas eu não estou ali manualmente jogando o dardo. Então, não tem programa que faz com que o dardo vá até o alvo. É eu que tenho que jogar. Então, os que têm o programa, seja ele no celular, seja ele no videogame, que é um exemplo claro de jogos eletrônicos, seja ele no fliperama, não importa. Tendo um programa que rode aquele tipo de jogo, como, por exemplo, aqueles King of Fight, que eram aquelas máquinas gigantonas que eu ainda acho que existe, aquelas que a gente dá uma lapada nele para ver se o golpe sai perfeitamente. Então, esse tipo também é um jogo eletrônico, porque dentro dele ele tem toda aquela estrutura, mas dentro dele tem um programa que faz com que apareça na televisão aquele sistema e quando você aperta o botão, ele mesmo faz o comando. Não é necessário a gente chegar e pegar o boneco, danar a mão do boneco no adversário. Entenderam, pessoal? Então, tendo um programa, tendo a tecnologia, vamos dizer assim, a tecnologia para desenvolver esse tipo de jogo, ele é considerado eletrônico, pessoal. Ah, professor, e quais são os mais antigos? Aqueles de antigamente, pessoal, que cabia dentro de um quarto. Imagina no seu quarto aí, um tamanho vamos botar uma estrutura de jogo com uma telazinha no meio. E um botão só para você apertar e ficar jogando. Pronto, era assim que funcionava uma das primeiras máquinas de videogame, certo, pessoal? Era uma estrutura enorme com uma telazinha e apenas um botão para você estar lá apertando e os bonequinhos ficar fazendo a programação que era considerada um jogo naquela época, baseada mais ou menos, né? Não sei se vocês já viram esses radares de navio, de avião, que tem, quando você aciona ele, ele fica piscando um pontinho e você tem que buscar aquele pontinho durante o radar. É mais ou menos assim que funcionavam os jogos. E foi evoluindo a tecnologia hoje, a gente sabe que a tecnologia hoje está muito avançada. Dificilmente você vê um aluno sem celular, uma criança sem celular. Por exemplo, pode ser o pior que for, mas você vai ter um celular. E na tecnologia que nós temos hoje, os celulares no mínimo são smartphones. Então tem a possibilidade de você instalar um jogo no seu celular? Claro que tem. Hoje em dia a facilidade é enorme. E só tende a aumentar, a tecnologia só está aumentando. Esse meu celular aqui, o bichinho do professor chega a estar surrado, mas daqui a um tempo já saiu os mais modernos dessa linha, já saíram. Então daqui a um tempo, esses que são mais modernos vão estar ultrapassados mais ou menos como o do professor. Então a tecnologia sempre aumenta, então os tipos de jogos eletrônicos vão sempre se modernizando. Então jogos eletrônicos são o que, pessoal? Aquele jogo que a gente tem no celular, no videogame. Qual o videogame hoje, o mais tampa de console? A gente tem o que? Conhecido da gente, PS5. Lançou agora, recentemente. A gente tem aquele programa no sistema dele mesmo. Então ali é um tipo de jogo eletrônico, que tem um programa e tem a eletricidade, tem a tecnologia dentro daquele console. Então, pessoal, jogos eletrônicos é basicamente isso. Todo tipo de jogo que requer um programa, um sistema, certo? E que faz com que os movimentos do jogo sejam comandados pela gente, porém, no automático. A gente apertando e ele lá fazendo. Não é necessário que nem uma dama que a gente tem que pegar a pecinha e jogar a pecinha para o outro lado. Não.
E ainda tem dama no celular, pessoal. Tem dama no celular, tem dama no videogame. Então a gente atribuiu esse tipo de jogos de tabuleiro nos jogos eletrônicos. Simples. Então, pessoal, espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre jogos eletrônicos e logo mais voltaremos com mais aulas, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.